Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui em mais um ABESecast, esse canal de informação e conhecimento que a ABESE entrega para vocês, associados e principalmente para o mercado de segurança eletrônica como um todo. Esse é uma série de informações, conhecimento, para buscar oportunidades de negócios aí para o mercado, para os empresários e também especializações aí para os profissionais de segurança eletrônica, né? E agora, esse ABESecast, inclusive, a gente está rodando diretamente de um Conexão ABESE que acontece aqui em Belém, do Pará, com a empresa VET, né? Uma empresa bem sólida aí no mercado e está aí já há algum tempo como patrocinando os eventos, né? Sejam todos muito bem-vindos, a Carol, o Douglas. E eu queria conhecer um pouco mais de vocês aí, o que a VET faz, como é que ela trabalha. Eu sei que é uma indústria de sistemas de segurança eletrônica, né? Mas dá um pouquinho pra gente aí, fala pra gente aí o que a VET faz aí com a gente aí, Carol. Bom, pessoal, boa tarde. Nós somos da empresa VET, né? Trabalhamos aí diretamente como uma indústria 100% focada em empresas de monitoramento. Então, Legal. é um alarme bem nichado, exclusivo, específico, né? Já trabalhamos em outros ramos, né? Então, desde 1998 até 2017, nós trabalhamos com alarme auto-monitorado. Então, fornecíamos, né, nas grandes redes, revendas. E em 2018, nós decidimos aí nos profissionalizar, né, no sistema, fornecendo equipamento exclusivamente para empresas de monitoramento, né? Então, fizemos um alarme 100% monitorado, sem fio, integrado, com uma solução completa. Ah, legal. Então quer dizer que o histórico inicial foi do alarme automonitorado, né? Foi. A Uhum. identidade da VET de ter o alarme de fácil instalação Uhum. veio muito antes de terem grandes grupos no Brasil, né? Que hoje empurram as empresas para terem um alarme de fácil instalação, né? Entendi. Então, já veio na nossa identidade, onde nós, como fábrica, fornecíamos um equipamento, o cliente final tinha que instalar de uma forma muito rápida, muito prática, que não sobrecarregasse o nosso suporte técnico, né? Aqui está um dos nossos Exatamente. técnicos aí do Legal. suporte. Uhum. Então, ele tinha que ser prático e sem burocracias. Então, essa identidade a gente trouxe para o alarme monitorado, que faz toda a diferença hoje para as empresas de monitoramento. E as empresas de monitoramento, os serviços das empresas ficaram muito mais profissionalizantes, muito profissionais, vamos dizer assim, Sim, né? sim. E, obviamente, exige um equipamento bom, um equipamento lá na ponta instalado no cliente, que tenha um formato de comunicação, Sim. seja robusto, não é isso? Tem que ser muito E robusto. Eu acho que é isso que talvez tenha virado a chave da VET, né? Ou seja, sair do automonitoramento pro monitoramento com a prestação de serviço de uma central. Sim, a gente percebeu que no mercado tinha-se alarmes, mas eram cabeados, né? Uhum. E quando a empresa necessitava fazer uma instalação um pouco mais robusta, com sensores ali híbridos ou adicionando outros equipamentos em si, era algo muito burocrático, né? Sendo que a gente tinha tudo ali na palma da mão, só precisava se adaptar à questão do monitoramento 24 horas e profissionalizar o sistema que até então ele funcionava mais no simples, né? Então, Entendi. agregou bastante. E o preconceito do alarme sem fio acabou Então. sumindo, né? Então, a VET, ela vem de uma época, né? Desde 98, naquela época o preconceito era muito maior, né? 98, né? Desde 98, Nossa. com alarme sem fio. Eu não era nem Então, nascido. Naquela época lá não tinha tanta tecnologia sem fio que nem hoje, Wi-Fi. Hoje tudo basicamente é sem fio, né? É. Até carregar celular hoje é sem fio. Uhum. E a VET, desde aquela época, com alarme sem fio, então que meio que a gente passou dessa parte de quebrar essa barreira desse preconceito, né? Que ainda tem hoje, mas é bem menor. Então a gente pode dizer que somos especialistas nesse tipo de comunicação. Então hoje até o protocolo de comunicação nosso é fechado, é a gente mesmo que desenvolveu. Então nessa parte de comunicação sem fio, para passar essa credibilidade, essa segurança na comunicação, a VET realmente é especialista e pioneira aí nesse mercado também, né? Entendi. É que o sem fio, acho que o maior preconceito é a relação de alcance de sinal, né? De você colocar. Sim. Porque, claro, existe também a questão da codificação, do sinal ser burlado, né? O cara vai com um receptor Sim. lá ler e tal. E aí existem recursos para você evitar isso. Mas eu acho que a maior questão mesmo é a de intensidade de sinal, né? O cara instala lá na porta de entrada e o Aham. receptor tá lá na cozinha bem longe, vamos dizer assim. Exatamente. Era sinal e bateria, né? Os Sinal dois e bateria. principais, Isso. assim, vilões do sem fio. E quando a VET iniciou como uma pioneira nacional de alarme monitorado sem fio, as empresas de monitoramento ainda tinham esse receio, né? Porque todo mundo usava cabeado. Aí quando Exato. aparece um fabricante
fornecendo um alarme sem fio, tem-se um receio muito grande, né? Mas a gente conseguiu quebrar essas barreiras. Hoje a gente vê que tem empresas que ainda usam, mas são em situações específicas, né? Hoje o pessoal sabe que é uma tendência e a necessidade da mão de obra também, né? Que vem sendo um grande problema. Tem né? também, Carol, a questão da supervisão, né? Então, o pessoal que eles usam bastante com fio, porque se o fio for rompido, na hora avisa o monitoramento, teoricamente. Mas hoje a questão do sem fio também tem uma supervisão RF, né? Então, se o dispositivo tiver com a bateria baixa, ele avisa. Se ele sair, né? Se perder a comunicação com a central, também avisa. Então, com essa supervisão RF, meio que quebra também essa questão de você garantir que está no local, né? O com fio garantia, mas o sem fio hoje também consegue garantir. A supervisão, como você fala, né? Ele era o vilão da bateria, né? Era o Sim. vilão da bateria, porque quanto mais cheque faz. Supervisiona, Mas aí os sistemas também evoluíram, né? Com certeza. Com certeza. Na época a gente teve que fazer alguns ajustes referente a isso também, para que ele fosse um sistema mais econômico, né? Então a gente escolheu uma tecnologia ali que é a Nano Power Tech, né? Que é responsável por controlar o consumo dos dispositivos. Nossa, repete, né? Nano Power Tech. Isso. Bonito esse nome, né, Douglas? É isso aí. Quem que colocou? Você, não foi, Foi não? o pessoal do comercial, Ah, né? Nano comercial ou do marketing? Não, é uma tecnologia de nanoconsumo, né? Por Sim, isso que daí sim. surgiu o nome que a VET deu foi Nano Power Tech, né? Legal. Vem do legal. nanoconsumo do nanoampere que consome o dispositivo. Então, Legal, interessante. ficou meio que uma escala de medida ali, né? Na hora de dar o nome. Então, e isso aí acaba reduzindo o consumo de energia justamente para você ter uma Pra ter supervisão uma ali, né? supervisão, exatamente. E um grande diferencial é que daí não depende de uma pilha ou de uma bateria mais potente, que às vezes o sistema acaba migrando para isso. Então eu preciso de mais bateria, vou usar uma bateria ou uma pilha mais potente. Na VET não precisa. Você usa pilhas e baterias convencionais, a diferença é essa tecnologia mesmo. Então, quando precisar fazer manutenção daqui 2 anos, por exemplo, vai ter um baixo custo de manutenção, né? Então, Entendi. E o instalador que for fazer a obra, a instalação do sistema, a especialidade dele não é puxar fio. A especialidade dele, ele tem que ser mais especialista na configuração, ele tem que entender mais da configuração dos dispositivos. Exatamente, né? E a especialidade, na verdade, ali na instalação, é você confirmar que a comunicação está ok. Então não é só você configurar a bancada, colar os sensores e ir embora. Se você fizer isso, aí realmente você tem chance de ter uma instalação que não vai atender as expectativas. Então você faz a configuração, você vai fixar os sensores, aí a VET tem ferramentas, né? No próprio configurador nosso lá no aplicativo tem uma função chamada VET Scan, que ele escaneia toda a sua instalação, indicando bateria, nível de sinal dos sensores, e se tudo estiver dentro de um padrão, né, dentro de um mínimo aceitável, não vai ter nenhuma dor de cabeça com aquela instalação. E esse é um aplicativo para você fazer essa configuração. E esse aplicativo é o aplicativo que fica com o usuário ou o aplicativo fica com o técnico? com o técnico. O instalador, né? o técnico, É que os exatamente. técnicos, muitas das vezes, pelo Confio, você só instalar, como o Douglas disse, e não ter uma verificação, às vezes, num aplicativo de verificação de fato, então não se tinha esse costume, né? Então é algo que a gente vem aplicando nos nossos treinamentos já faz um tempo, de que não é só aquele teste de vou abrir a porta, fechar a porta, ver se dispara, se disparou, tá funcionando. No sem fio não é bem assim. Então você tem que ver se tá dentro do limite de segurança da radiofrequência, porque legal. a radiofrequência ela oscila por alguns motivos, né? Às vezes até o tempo, né? Em algumas situações pode levar Até a essa época oscilação. do ano, né? Então, é igual Wi-Fi, né? Às vezes ele Sim, oscila sim. também. Então, precisa ter um nível de qualidade. E essa ferramenta que o Douglas disse, ela faz esse escaneamento para que a gente possa ter essa instalação de qualidade. Não só aquele teste de disparo, entendeu? Exato. Porque você tem que testar a comunicação, né? A Exatamente. comunicação, bateria, intensidade de sinal, qualidade do sinal, não é isso, Douglas? Isso. E a VET vai instruir, né? A gente dá um treinamento técnico, instrui o pessoal que usa o nosso equipamento, passa o mínimo aceitável de cada configuração que ele tem que verificar. Se estiver tudo ok, nenhuma dor de cabeça. E o usuário tem algum tipo de aplicativo? Não, o nosso Não. alarme ele é específico para a empresa de monitoramento, onde a empresa de monitoramento fornece o aplicativo para o cliente final, para que ele não consiga ter nenhum acesso por fora da empresa, né? Então, Entendi. é 100% fidelizado. Então, se por algum motivo o cliente não quiser mais o serviço, ele também perde o benefício do acesso. É para que tenha esse vínculo 100% mesmo, né? Porque hoje a internet vem sendo um grande inimigo, né, das próprias empresas de monitoramento como um concorrente indireto. Então, a gente resolveu virar essa chave para que a gente não tivesse esse conflito de mercado.
E o que é interessante é que se o cliente quer fazer alguma alteração na configuração ou aumentar algum tempo de entrada, isso aí, bom, enfim, quem vai fazer isso é a central de monitoramento. É o Exatamente. serviço. Então, quer dizer, é uma central muito vinculada à central de monitoramento, né? Exatamente. Ela quer dizer, a acaba central, sendo uma ela- ferramenta na mão da empresa de monitoramento. É uma ferramenta de trabalho. Ele usa o Alarme VET para fazer o monitoramento do cliente que ele vendeu o serviço, né? o sistema de alarme de vocês não é um gadget, né, para o usuário. Ele é um meio para a prestação de serviço do Exatamente. monitoramento. Exato, Né? exato. Porque Legal hoje, se for isso. para comprar um sistema de alarme, o cliente final vai na internet, compra do mais barato possível, às vezes sem nem analisar Exato. muita qualidade, né? Então, quando a empresa de monitoramento ela vai atrás desse cliente, é para oferecer um serviço, né? Então, o nosso alarme é o meio, né? Como você disse. Exato. Ele é o plug and play, mas ele é o plug and play para o serviço. Para Porque o aquilo serviço. que você vai lá nessas grandes, né, Obra Max, Leroy Merlin, você compra o plug and play para o usuário. Então, Isso. E esse aí é o plug and play para a central de monitoramento prestar o serviço Exato. dela, né? Exato. basicamente, a empresa de monitoramento vai falar assim, ó, eu vou proteger sua casa, se alguém invadir sua casa, Exato. eu vou mandar uma viatura, mandar um Honda, algo do tipo. Aí como que eu vou saber que alguém invadiu? Aí vai usar o equipamento da VET para saber, né? É o meio, né? É o meio, exatamente. Ah, legal, interessante. E, por exemplo, a central de alarme também ela trabalha com energia elétrica, né, normal, e ela também tem uma bateria em casos de falta de Sim. energia. E quanto tempo dura essa bateria? A bateria no break da central ela vai durar, né? Acabou a energia. Lembrando que acaba a energia, reporta para o monitoramento, então vai Perfeito, saber que está sem a fonte, né, conectada. Vai durar até 10 horas ali de autonomia. Uhum. Sempre reportando. Deu bateria baixa, vai avisar. E antes dela desligar, né? Antes dela parar de fazer o monitoramento, ela vai avisar também que ela vai passar por um evento de shutdown, gera o evento e depois ela desliga para não Mas acabar a 10 bateria. horas sem energia só em São Paulo, na Enel, né? Não, tô brincando. Eles estão melhorando. E agora na nova geração pode ficar até 20 horas. Que nova geração? É. Você comentou nos bastidores agora que existe é a quinta geração, é Quinta isso? geração, Quinta isso geração. mesmo. Como é que funciona? Por que quinta geração? E o que ela está trazendo aí de novidade em relação às anteriores? A VET ela tem uma identidade de sempre dar uma continuidade no alarme. Então, a gente não tem várias linhas de alarme. A gente sempre produz uma e quando chega o momento de ela evoluir, a gente lança uma outra, como se fosse um upgrade. Muito parecido com celulares hoje em dia, né? Tá. Então, você vai evoluindo ali e vai tendo uma substituição, praticamente, né? Mas você substitui o hardware inteiro ou é só uma atualização de software? Como é que funciona? Ou é um novo produto? Chega num momento que precisa atualizar o próprio hardware, né? Mas a gente atualiza também o software em vários momentos para que seja um produto em constante evolução. Tá. Então, isso facilita muito para as empresas, porque quando elas vão fazer um projeto, não tem aquela dúvida, esse projeto é a central X, Y, Z, dá para eu fazer, em qual central que eu faço o quê? Às vezes tem uma função numa central que não tem na outra, e não é assim. Então, a nossa central já tem todos os recursos, então ela já sabe que a central VET já vai ter os recursos que ela precisa. Facilita muito. E essa constante evolução também. Então, a quinta geração, ela veio para dar um upgrade nessa central atual de memória, evolução de estabilidade de comunicação, bateria, recursos que a gente também gostaria de fazer extra e hoje pela memória da central não estar suficiente, a gente precisou evoluir, né? Então, A memória, em relação à memória do quê? do fir- equipamento, né? Aham. Porque como a gente fez muitas implementações, chega um momento que a gente tem que abrir para mais, né? Tá. E Uhum. são inovações que realmente são para ajudar as empresas de monitoramento, né? Algumas delas não ofertadas hoje no mercado e que fariam São toda... recursos, então. Recursos, São os exatamente. recursos que a central de monitoramento fala, poxa, se essa central fizesse isso, então Exato. vocês Exatamente. escutam essas empresas e, bom, agora vamos fazer uma atualização. Exatamente. Ali os implementa. engenheiros, eles ficam com um ouvido sempre escutando, né? Então, a gente vai avaliando e a gente implementa muita coisa a pedido de cliente, né, Douglas? Essa mudança de geração, ela vai ser uma mudança de hardware realmente, né? Vai ser realmente uma nova central. E ela vem para suprir uma necessidade dos nossos clientes. Então, a quarta geração, ela foi evoluindo muito com bastante feedback dos clientes. Então, várias funções que legal. surgiram foram feedbacks. E tudo que a gente conseguia colocar somente atualizando o firmware, a gente foi colocando. Então, tem funções na central hoje, que se você vai ver lá, foi uma ideia de um cliente, que a gente conversou com os outros ali, todo mundo gostou, e acabou surgindo. Aí tem algumas funções que, por causa do limite do hardware da quarta geração, a gente não conseguiu fazer.
Aí a ideia de lançar a quinta geração foi essa, foi realmente suprir a necessidade dos nossos clientes, né? Exatamente. Entendi. E esses recursos são recursos de operacionalidade para o consumidor, né? Quer dizer, deve existir, claro, a parte técnica. Seria bom se tivesse um pouco mais de memória, um pouco mais de bateria, mas tem aquele recurso. Eu não quero entregar a minha idade, mas assim, né? Quando eu comecei também nessa área, eu entender como é que funcionava na configuração de um painel, né? Tinha lá a zona seguidora, zona de perímetro. Como é que os caras chegam, né? Conhece bem, um pouquinho só. E aí, como é que esses caras... Eu nem sabia para que servia, né? Depois eu falei, poxa, olha que legal, é interessante, né? Porque se a pessoa passa em vários setores, né? Ele vai seguindo aquela sequência e tal... Bom, a ideia é interessante, né, para o usuário, né? Então, eu acredito que as centrais da VET, que você escuta, né, vocês, o desenvolvimento escuta, é justamente isso. Tem os recursos técnicos, né, de memória tal, que são da funcionalidade, mas também do recurso do próprio usuário, né? De zona seguidora, algum tipo de recurso de funcionalidade que vai melhorar a usabilidade do consumidor. Sim. Né? Aí vocês fazem as alterações baseadas nesses dois caminhos, né? Na parte mais técnica e na parte mais de usabilidade. Sim, né? e é mais na parte do cliente mesmo, de usabilidade, que nem você da falou. empresa de monitoramento, né? É o que eles realmente Isso. precisam ali. Um grande exemplo, tá? Algumas empresas precisam que a central esteja conectada em 2 servidores ao mesmo tempo. Tá? Aí a quarta geração, você consegue preencher 2 servidores, mas ela fica conectada em um. Se esse falhar, o segundo funciona como backup. Então ela conecta no segundo. Então ela consegue sim trabalhar com 2 servidores, mas não ao mesmo tempo. E infelizmente isso foi um limite do hardware da quarta geração. Tá. Aí a quinta geração já vem com essa configuração, já supriu. Fora dezenas de configurações ali que a gente vai ter a mais no novo alarme, né? Legal, interessante. Bom, chega de falar da minha idade, né? Porque tem uma série de usabilidades aí que eu acho que nem quando o sistema é sem fio, né? Você não tem a questão da zona temporizada, né? Tem sim. Mas, tem? Tem, zona temporizada, zona seguidora, a central nova vai ter também. Só como muda você um falou. pouco o formato de funcionamento, né? Não é a antiga zona seguidora, ela teve as suas modificações, mas a teoria ali... A mesma, né? Legal. Para várias situações, né? Teve atualizações, mas permanece. De uma forma mais prática, né? De ser configurado, organizado, mas é tudo para essa experiência ser melhor mesmo. Eu acho que tudo que você conhecia no alarme com fio, sem fio faz hoje. Então, eu acredito que faça até melhor. Sim, né? Porque com quando eu certeza. falo, quando você tem a zona temporizada, por exemplo, o alarme sem fio, a pessoa arma e desarma através de um radiocontrole, né? Um rádio, não é isso? Um chaveirinho ali. Ou não é teclado isso? também, Ou aplicativo. teclado. Hoje em dia tudo é aplicativo também, Aplicativo, exatamente. E aí a pessoa não precisa ter uma zona temporizada. Ele vai lá na porta, antes de entrar, ele já desarma e pronto, tá desarmado. Não precisa ter a O zona temporizado ele serve mais quando tem um teclado ali, né? Aí sim, ele vai abrir, começa a contar o tempo, a central vai emitir os bips ali, para você chegar no teclado e desarmar o alarme. O bacana da central da VET é que você consegue atender desde um projeto que tem essas configurações mais robustas, né? Até um projeto mais simples, onde só tem que instalar, configurar o básico mesmo e fazer ali toda a configuração. Então, dá para atender todos esses clientes, né? De uma forma tanto mais complexa quanto mais simples. Entendi. E todas elas são conectadas via internet, né? Tem que a casa lá, o imóvel onde ele está instalado, tem que ter lá uma conexão via internet. Tem que ser alguma internet especial ou pode ser uma internet comum? Não. VPN, não precisa de nada disso. É uma internet comum, ela precisa navegar na internet, né? Uhum. Então você pode conectar no Wi-Fi do cliente, pode ser por cabo de rede. Vou colocar no meio do mato, de um galpão lá que tem uns tratores, quero proteger o meu equipamento. Aí coloca um GPRS, põe um chip na central, ela conecta na internet via chip. Ela já vem lá com um casulo para você colocar o chip lá dentro. Isso é modulável, né? É modulável. Tem até uma galera que coloca via rádio, né? Em alguns casos, onde realmente tem um problema sério de comunicação até com o chip, né? Aí coloca via rádio. Hoje em dia tem o nosso amigo Elon Musk, ele tem a anteninha dele ali, né? Pois Tudo fica tão barato isso hoje, então. né? E vai entrar uns concorrentes aí até o final do ano. Com certeza.
Ah, legal, legal. E me diga uma coisa, como é que é o modelo de negócio? Vocês não têm distribuidores, né? Vocês Não. atuam diretamente com a central de monitoramento, né? Com as empresas, não é assim? Diretamente. A Uhum. gente escolheu ter esse formato para que fosse mais direcionado, com um custo mais acessível, né? E um suporte mais especializado. Então, hoje, uma empresa de monitoramento, quando ela liga na fábrica, ela está tratando direto com desenvolvedores, técnicos, tem um contato direto ali no desenvolvimento. Então, foi uma escolha para deixar o atendimento mais VIP, assim, digamos, né? Entendi. E tem sido um dos nossos maiores diferenciais hoje, competitivos no mercado. Legal, legal. E a sexta geração vai vir quando? Vamos na quinta primeiro, né? A quinta Foi primeira. lançado agora na ExpoSec, não foi? É, a gente fez um Exatamente. pré-lançamento, aí o fornecimento vai começar agora no fim de agosto, né? E eu já pedindo a sexta geração. Olha só. Tá lá, ainda tá no lançamento. Mas a gente já tem ideias para novos sensores também, né? Uhum. Porque essa central, a ideia é que ela fique por uns anos, porque ela tem muita memória. Então a gente vai fazer atualização de softwares, né? E implementando melhorias dentro da mesma central, como se fosse várias centrais dentro de uma só. E os sensores também, né? Os sensores também são próprios de vocês, né? Não Sim. são Sim. sensores de outras marcas, né? Não, mas como eu falei, ela é muito adaptável. Então, Uhum. se você pegar um projeto maior, precisar fazer uma adaptação onde você quer colocar um sensor de uma outra marca, ela aceita também, sendo cabeado, né? Então, pode cabear até a central ou usar um conversor, que ele transforma o sensor com fio para sem fio. É um tá? módulozinho. Então, você põe um Isso. módulozinho no sensor. Um transmissor. Legal, Aí isso comunica é com a legal. Vert já. O bacana é isso, que fica aberto a muitas possibilidades, né? Você não fica preso só a usar o alarme da VET. Você pode ir sem fio com segurança até você se sentir seguro, né? E aonde você não se sente precisa de uma segurança cabeada, de repente, aí você pode fazer essa conversão. Muito bem, legal. Tivemos aqui uma aula de sistema de alarme sem fio, Isso com aí. protocolos, com uma série de recursos, com gerações novas e um modelo de negócio muito interessante da VET, que é atender diretamente as centrais de monitoramento, né? E me diga uma coisa, para a gente ir finalizando, né? Você sempre tem uma promoçãozinha, tem um recurso que vocês entregam aí. Como é que funciona isso, Carol? Quem Então- tiver interesse em conhecer a central. Hoje nós temos uma condição que vocês já sabem, que é deixar a nossa prova ali, né, para as empresas de monitoramento Legal. conhecerem o equipamento, fazerem a validação em mãos e verem que o equipamento de fato funciona muito bem e tem toda essa qualidade que a gente falou aqui. E uma outra condição especial é que a tabela da ExpoSec ainda está ativa. Nossa. Ela vai ficar ativa até Aproveitem, o fim aí do aproveitem. mês. Exatamente. Normalmente a gente só deixa no mês da feira, né? A gente tem essa condição especial também, então aproveitem. Legal. E como é que faz para entrar em contato com vocês? Pode entrar em contato pelas nossas redes sociais ou pelos nossos telefones do WhatsApp também, que tem no nosso site. Tá lá. Então o telefone de vocês comercial tá lá no site. Tem E também. o site é vet.com.br? Exatamente. Legal, muito bom. Então quero agradecer aqui a Carol pelas informações comerciais, técnicas. Ela parece engenheira, né? Mas Conhece também, muito né? da área técnica, conhece. Muito bom. Quero agradecer o Douglas também. Você trabalha em Obrigado. qual área lá, Douglas? Eu faço parte do suporte técnico. Suporte técnico. Você falou pra mim aqui nos bastidores que está começando a pôr o pezinho lá no pezinho no desenvolvimento. sim, Ah, sim. legal, legal. Então, Então, estamos ajudando já, né? Parte de teste, desenvolvendo uma coisinha ou outra ali para testar, simulando cenários. Então, a gente está participando também do desenvolvimento ali. legal, legal. Obrigado, Carol. Obrigado, Douglas, aí pela quantidade de informações Nós aí. que agradecemos a oportunidade. Quero agradecer também a VET, porque a VET está sempre com a gente patrocinando os Conexões ABES. Estaremos lá no Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro e Vitória logo mais, né? O Exato. próximo. E agradecer a todos vocês aí por estar sempre apoiando aí a ABES nas suas atividades. Tá bom? Muito obrigado. E pessoal, quero agradecer também a presença de vocês aí, nossos ouvintes aí. Procurem esse conteúdo no Spotify da BESE ou no canal do YouTube da BESE, que vocês vão ter maiores informações de outras novidades por aí. Gente, muito obrigado e até a próxima BESEcast. Até mais. Tchau, tchau.